Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu queria dar um bom dia para todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista Maranata e todos os nossos amigos que também estão nos assistindo de outras formas, de outros lugares, desculpe. Vamos ler o nosso texto em Provérbios. Vocês podem abrir suas Bíblias se quiserem, se tiverem disponível aí, em Provérbios capítulo 3. E nós vamos ver versículos 5 e 6 e nós vamos também falar de alguns outros versículos aqui. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor de todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor Deus, nosso Pai, entregamos esse dia nas Tuas mãos. Necessitamos, Deus, que a Tua realidade, a realidade da Palavra de Deus, a realidade celestial, Deus, que ela venha sobre nós, que a gente venha a viver, entender, obedecer, Deus. Que a gente não venha a correr atrás de riquezas e sim de relacionamentos, que a gente venha a compreender e não ter confusão, Deus, que a gente venha a ter paz e não conflito, Deus, que a gente permaneça e não fuja daquilo que o Senhor tem para a gente. Deus, sabemos que o Senhor vem a nós e nossa reação deveria ser crer e obedecer. Deus, que nesse dia a gente possa fazer isso. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre decisões. Creio que todos nós vivemos com decisões importantes, decisões não tão importantes. Fiz uma pesquisa hoje pela manhã e levantei esse número, né? Que cada pessoa adulta, a cada dia, vai tomar, em média, 35 mil decisões. É claro que muitas dessas decisões a gente já faz quase que automático, né? Mas são decisões e muitas dessas decisões elas vão ter consequências boas e ruins. A maioria dos crentes, a gente olha para todas essas decisões, a gente decide fazer o quê? Priorizar Deus, né? Deus vai ser nossa prioridade número 1. Se você perguntar às pessoas, vai ser isso. E a gente até cita Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a mentalidade, colocar Deus em primeiro lugar. E certamente Mateus 6,33 está ensinando exatamente isso. Mas à medida que a gente vai caminhando na palavra de Deus, no nosso andar espiritual, a gente percebe que Deus é muito mais do que isso. Deus, Ele é o coração, Ele é o centro de todas as coisas. Ele está em tudo, em todas as atividades. E sabe, a Bíblia ela é cheia de sabedoria para todas as áreas: casamento, paz, amizades, práticas comerciais, desenvolvimento e liderança, tentação, perdão, resolução de conflitos e dezenas de outros assuntos. Então, Mateus 6,33, com certeza a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar. Mas o nosso texto hoje, de Provérbios 3, 5 e 6, ele fala algo diferente. Ou talvez a gente deveria dizer, ele acrescenta algo aqui. Ele fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. No material de discipulado que eu venho usando, na seção 15 do material Lançando Multiplicadores, eu queria ler um texto aqui. A maioria das decisões tem implicações práticas. O que vestir, aonde tomar, café, a caminho do trabalho, mas não implicações morais. Existem algumas decisões cada dia que revelam se estamos sendo egoístas e operando no nosso padrão carnal, ou se estamos no modo dependência, que é a parte espiritual, desfrutando da liberdade que temos em Cristo. Embora comprar um bom café a um preço reduzido possa fazer sentido em termos financeiros, visitar um amigo com perguntas espirituais enquanto bebemos um café mais caro
pode ser a escolha mais sábia. Mesmo em pequenas coisas, precisamos da perspectiva de Deus sobre o que é realmente importante. Não é que estejamos paralisados onde tomamos café, mas fazemos escolhas de acordo com nossos valores. Quanto mais Deus molda nossos valores, mais fácil será fazer escolhas que reflitam sua sabedoria. Então, se eu fosse perguntar a você, qual é o seu padrão normal quando você está diante de uma decisão importante? O que você vai fazer? Então vamos olhar Provérbios. Eu queria só lançar 7 questões aqui que nos ajudarão nas nossas decisões importantes. Então vamos começar aqui em Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-os ao pescoço, escreva-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Primeira coisa que eu pergunto a você, como é que está o seu andar com Cristo nesses dias? É fundamental. Você vai tomar uma decisão importante, você não está andando perto do Senhor, você não vai estar numa condição boa. Estamos falando aqui de comunhão, irmãos. Comunhão que é uma sintonia de sentimentos, pensamentos, ações e identificação. O que nós temos na nossa igreja? Nós temos uma comunhão muito boa, porque nós temos uma sintonia de sentimentos, pensamentos, ações e identificação com a palavra de Deus e com Jesus Cristo. Então, como é que está? Esse texto fala sobre esquecer ou lembrar. Hoje você está lembrando mais as coisas de Deus ou está esquecendo das coisas de Deus? Também fala sobre paz esse texto, né? No versículo 2, no final, uma vida de paz ou de conflito. Como é que está a sua vida? Né? E aí fala de fugir ou permanecer. A nossa comunhão. Meu pai, que era um grande exemplo para mim, quando ele via algumas coisas na minha vida e na vida de muitas pessoas que vinham fazer conselho com ele, ele fazia uma pergunta assim, ele dizia: Steve, ou fulano, como é que está a sua hora silenciosa? Como é que está o seu tempo com Deus? O seu caminhar? Como é que está a sua comunhão? E ele perguntava: você está fazendo? Ou você está fazendo mal? E muitas vezes a nossa temperatura espiritual, ela está atrelado aqui, né? Como é que estamos andando com Cristo? A gente quer tomar uma decisão sábia e não estamos andando bem. Então, a primeira pergunta é: como está o seu andar com Cristo nesses dias? A segunda coisa a gente encontra em versículo 5. Ele diz aqui: confia no Senhor de todo o seu coração. Irmãos, eu não sei como uma pessoa pode confiar em Deus de todo o seu coração e não está orando. Não está falando com Deus. Ontem o Gustavo falou sobre a oração e a importância da oração. E a oração, gente, ela é um demonstrar de confiança, confessando os pecados, suplicando, adorando a Deus, falando com Deus. Então, já orou sobre essa decisão? Então, como é que está o seu andar? Você já falou com Deus sobre isso? Deus quer ser importunado com todas as coisas de nossa vida, né? Então, como é que está sendo a sua vida de oração? Para tomar essa decisão, precisamos estar orando e pedindo a Deus e defender, assim, confiar nele. É uma demonstração de confiança em Deus a nossa oração. Aí o próximo ponto aqui em versículo 5, não se apoie em seu próprio entendimento. Obviamente está atrelado em confiar no Senhor, né? Mas eu gostaria de dizer que existem muitas pessoas que podem nos ajudar numa decisão.
pessoas que a gente confia, pastores, pais, discipuladores, líderes na igreja, pessoas que podem te dar um conselho, uma opinião sobre o que deve ser feito. Então, esse conselho é muito importante. E só um alerta nesse ponto, né? Você tem buscado conselho para sua decisão? Um alerta aqui, porque muitas vezes as pessoas gostam desse e pensam assim, eu vou conversar com esse pastor, eu vou conversar com essa pessoa e o que essa pessoa falar, eu vou fazer. Gente, não é assim. O que a gente precisa fazer? Porque muitas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, só tem uma pessoa que você pode conversar, converse com várias pessoas. Por quê? Mais uma coisa que eu gostaria de ler para vocês. Quando você fala com mais de uma pessoa madura espiritualmente, pode receber opiniões diversas. Isso te obriga a lidar com todos os problemas e buscar a sabedoria de Deus no assunto. Não é uma coisa rápida. Vamos passar pelo processo. Um conselho sábio não é um atalho para uma resposta certa, mas é um caminho que ajuda você a crescer, a ter coragem, sabedoria e considerar todas as questões importantes que lhe dará confiança ao seguir Deus em sua decisão. Então, não pergunta só uma pessoa. Busque várias pessoas. Várias pessoas que você vai ter que lidar com todos os aspectos. Então a primeira coisa é como está a nossa comunhão, seu andar, a sua oração, buscando conselho. A quarta coisa é, existem fatores espirituais, morais nessa decisão. Aqui em versículo 6 fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. A gente tem que ter discernimento nas nossas decisões em todos os caminhos. Tem muita coisa que a gente olha assim e não vê a conexão. Mas existem conexões. Por exemplo, a Bíblia não fala a hora que você devia levantar da sua cama todo dia. Mas a Bíblia fala sobre preguiça. Sabe, a Bíblia não fala que você não pode se mudar de uma cidade para outra. Mas a Bíblia fala que você deveria cuidar da sua família. Então, existe N situações onde existe um fator espiritual, moral até, que a gente não está nem conectando ao assunto. Então a gente precisa de discernimento. Então pergunta, essa sua decisão, ela está mais atrelada a querer riquezas, coisas materiais, ou mais ao mandato de Deus, a relacionamentos? Pergunta, sabe? Peça discernimento nesse ponto. A quinta coisa, versículos 7, 8 e 9, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, a sua decisão vai honrar a Deus? Qual é a melhor forma de demonstrar a grandeza e o esplendor de Deus? Isso é uma oportunidade. Você não vai aumentar a grandeza e esplendor de Deus. Nós vamos refletir. Deus é o que é. Mas nós podemos, na nossa decisão, honrar mais a Deus ainda. E aí a gente chega no sexto. De 1 a 5, se você fizer de 1 a 5 humildemente, você vai chegar no sexto, vai ser algo interessante. Antes de ler o versículo, deixa eu só dizer a pergunta. Quais são os desejos do meu coração? Então, se você fizer 1 a 5, eu quero dizer para você, nesse processo de decisão, Deus vai fazer algo no seu coração. O que você quer? Versículo 4 fala sobre acharás graça e boa compreensão. Nós queremos favor, queremos compreender diante de Deus e dos homens. Nossa, esse é um bom desejo. Ele fala em versículo 6, ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos de solução e Deus vai fazer isso. Versículo 8 fala de saúde para o seu corpo.
Então, depois de você fazer essas 5 perguntas, humildemente, Deus vai fazer uma transformação na sua vida e na minha. Nossos desejos vão mudar, vão cambiar. Olha 2 Timóteo 1,7 que fala, pois Deus nos deu pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando você entra na decisão, o que você tem? Você está com medo. A gente está preocupado, mas à medida que você vai lidando com essas 5 coisas, a sua comunhão, a gente vai lidando com a gente vai orando, conselho, discernimento, honrando a Deus, Deus transforma aquela covardia em poder, amor, equilíbrio, e você toma a sua decisão tranquilo. Uma transformação, uma mudança radical no seu pensar e ser. Então passa pelo processo para que haja essa transformação e você peça a coisa correta. É isso que nós precisamos fazer. E a última pergunta, o que acontece se eu tomar uma escolha ruim? Eu já tomei muitas escolhas ruins. Olha só, versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Então, eu sou filho de Deus e Ele vai me disciplinar. Nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus é soberano. Então, embora as escolhas ruins podem ter nos custado caro, Deus não desperdiça nossa dor. Os sábios conselheiros que você teve pode produzir algo muito útil no meio das más escolhas. Deus graciosamente o ajudará em todas as consequências e lhe dará sabedoria para a sua vida e para os outros. Irmãos, hoje você vai tomar muitas decisões. Você diz, nossa, por isso que eu chego no final do dia, já estou cansado. 35 mil decisões em um dia. Irmãos, se a gente tiver pronto para tomar a decisão sábia, buscando ver como é que está a minha comunhão com Deus, já orei, já pedi conselho, já discerni a ligação da minha decisão a valores espirituais. Eu quero honrar a Deus, eu vou ter uma transformação na minha vida, eu vou ver a soberania de Deus, eu vou tomar a decisão certa. Agora, pode ser que Deus te bote numa sala de espera um pouco. Acho que todos nós, de uma certa forma, com essa quarentena, estamos numa sala de espera de Deus. Aproveita. Aplique esses princípios na sua vida. Deixe esses princípios perto do seu coração, porque quando vier aquelas decisões importantes, você já está pronto a passar por um processo de transformação, crendo na soberania de Deus na sua vida. Deus quer usar as nossas vidas e todas as suas decisões, elas vão contribuir, elas vão nos levar na direção correta. Deus, muito obrigado por esse tempo na tua palavra. Deus, sabemos que hoje todos nós vamos tomar decisões. Deus, que possamos tomar decisões levando em conta valores eternos, levando em conta as coisas que o Senhor deseja que nós venhamos a valorizar. Deus, sabemos que o mais importante é o nosso andar. A gente precisa, tudo que a gente faz tem que vir do andar puro diante do Senhor. Que a gente possa estar orando em comunhão sem cessar com o Senhor. Possamos, Deus, estar tendo os conselhos e discernimento, possamos honrar e Deus nos transforma. Possamos crer na tua soberania de transformar as coisas ruins em coisas boas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês hoje e que Deus possa usar suas vidas de uma forma especial. Até mais.